Sejam bem-vindos a essa aula que nós vamos fazer o cálculo da taxa de retorno simples. Nós temos essa fórmula, RS significa retorno simples, e subtraímos o preço final da ação menos o preço inicial dividido pelo preço inicial e podemos opcionalmente multiplicar por 100 para nós termos o valor em porcentagem. Esse preço final é o momento que você vende a ação e o preço inicial é o preço que você pagou quando você comprou a ação. Vamos considerar a nossa carteira que nós havíamos trabalhado no módulo anterior. Temos uma ação da Gol, pagamos R$ 14,99 por essa ação e vendemos por R$ 16,07. Nós estamos considerando esse preço de R$ 14,99 do início de 2015 e esse preço de 16,7 do início de novembro de 2020. Isso indica que nós ficamos mais de 5 anos com essa ação e o nosso objetivo agora é calcular a taxa de retorno dentro desse período de quase 6 anos. E quando você vai fazer esse cálculo, você deve escolher o período. Por exemplo, 2 meses, 3 meses, 1 ano e assim por diante. Caso você seja investidor, investidora, o que você deve considerar é o momento que você comprou a ação e o momento que você vendeu a ação. Dessa forma, você pode ter a taxa de retorno nesse período que você ficou com essa ação. Aplicando a fórmula, 16,07 é o preço final, menos o preço inicial, o valor que pagamos, divididos por 14,99, vezes 100, temos esse valor de 7,20%. Para termos um exemplo completo, para esse primeiro cálculo, vamos fazer passo a passo na calculadora. 16,07 menos 14,99, 1,08, divididos por 14,99. Temos o valor de 0,07, multiplicamos por 100, temos o valor de 7,20 conforme o slide. Vamos fazer o cálculo da taxa de retorno para a próxima ação da nossa carteira, que é da CVC. Nós compramos por R$ 15,20 em 2015 e vendemos por R$ 12,42 em 2020. Fazendo o cálculo da taxa de retorno, temos menos 18%. Faz sentido nesse caso, pois a CVC é uma empresa de turismo e as ações das empresas de turismo caíram muito por causa da pandemia. Com relação à VEG, nós pagamos R$ 11,87 e vendemos por R$ 78,66 em 2015 e em 2020. Vamos fazer o cálculo da taxa de retorno aplicando a fórmula e temos esse valor de 564. Essa, por enquanto, é a ação com a maior taxa de retorno na nossa carteira. Com relação a Magalu, pagamos 23 centavos em 2015 e vendemos por R$ 25,30 em 2020. Fazendo a aplicação da fórmula, temos esse valor de 10.900. Essa é a ação com a maior taxa de retorno na nossa carteira. Por fim, com relação à ação da TOTS, a empresa de tecnologia, pagamos R$ 35,73 em 2015 e vendemos por R$ 27,93 em 2020. Aplicando a fórmula, temos uma taxa de retorno negativa, menos 21,83. E é dessa maneira que você calcula a taxa de retorno, sempre considerando 2 períodos, o período inicial e o período final. E não necessariamente você precisa ter vendido a ação para que você possa fazer esse cálculo. Você pode fazer o cálculo mensalmente, anualmente, trimestralmente e assim por diante. Vamos agora fazer uma análise somente nessa ação da Gol para visualizarmos mais alguns cálculos. Nós pagamos em 2015 R$ 14,99, o valor em 2020 R$ 16,07. Vamos considerar que nós ganhamos 25 centavos de dividendos nesse período que nós ficamos com essa ação.
de 2015 até 2020. E caso você não saiba, dividendo é uma fatia dos lucros que as empresas pagam para os acionistas. Caso você queira ganhar dinheiro no longo prazo, você pode buscar empresas que pagam dividendos. Assim que é feito um fechamento de lucro, por exemplo, 1 vez por ano, 2 vezes por ano, 3 vezes por ano, depende muito da empresa, as empresas pagam diretamente para os acionistas um valor de dividendo por cada ação. Nesse exemplo, vamos considerar que durante todo esse período nós ganhamos 25 centavos. Considerando 5 anos, vamos supor que nós ganhamos 5 centavos por ação a cada um dos anos, somando 25 centavos. Um em 2015, em 2016, 2017, 2018 e 2019, que eu poderia também considerar 30 centavos, considerando 2020 também. Nós pagamos para comprar essa ação R$10, considerando que em 2015 as taxas das corretoras eram maiores do que hoje em 2020, que não era tão comum assim as pessoas investirem em ações, e pagamos para vender essa ação da Gol R$2,50. São taxas das corretoras que você deve levar em consideração quando você vai fazer esse cálculo da taxa de retorno ou também do lucro que você teve com essa ação. Vamos agora calcular a taxa de retorno considerando os dividendos. 16,07 é o valor que eu vendi essa ação, mais 25 centavos, os dividendos que nós ganhamos por cada uma das ações durante esse período, menos R$14,99 divididos por R$14,99. Multiplicamos por 100, temos uma taxa de retorno um pouco maior. Sem dividendos, 7,20, com dividendos 8,87. E relembrando novamente que esses cálculos estão considerando uma única ação, mas vamos supor que nós temos 100 ações da Gol. Nós compramos em 2015 100 ações. Quer dizer que o valor inicial que nós pagamos é de R$14,99 multiplicado por 100, R$1.499, o valor que nós pagamos por essas 100 ações em 2015. No final, nós vendemos por 16,07, multiplicamos por 100 a quantidade de ações, temos um valor total de 1.607. E com relação aos dividendos, nós temos 100 ações e recebemos 25 centavos por cada uma dessas ações. Quer dizer que o valor total de dividendos é R$25. Por meio dessas informações, nós conseguimos fazer o cálculo do lucro que nós tivemos. 1.607, valor vendido, mais os dividendos, menos o valor que nós pagamos, 1.499, menos 10, a taxa de corretagem que nós pagamos para a corretora para nós conseguirmos comprar as ações, menos R$2,50, a taxa de corretagem que nós pagamos para vender as ações. É igual a R$120,50. Esse é o lucro ou o valor líquido que nós recebemos durante esses 5 anos mantendo essas ações da Gol. E uma dúvida muito comum quando nós calculamos essas taxas de retorno é: será que eu devo considerar esses valores de taxas de corretagem para calcular essa taxa de retorno de uma única ação? O problema de você utilizar esses valores é que aí nós teríamos um valor negativo, justamente pelo fato de que nós estamos fazendo o cálculo considerando somente uma ação. Nós poderíamos ter esse valor de 16,07 mais 0,25, menos 14,99, menos 12, menos 10 e menos 2,50. A taxa de retorno ela não ficaria tão real assim. Não daria esse valor de 8,87 ou de 7,20. Talvez poderia gerar, inclusive, um número negativo. Nada impede de você comprar somente uma única ação de uma empresa. Porém, se você colocar os valores de corretagem nesse cálculo, o valor da taxa de retorno vai ficar muito baixo.
é mais interessante utilizarmos esses valores para calcular o lucro ou então medir a taxa de retorno para mais de uma ação. Por exemplo, nós temos esse valor de R$ 1.629,50. Para chegarmos nesse valor de R$ 1.629,50, vamos somar o nosso preço final de venda, que é R$ 1.607, somando com os dividendos R$ 25,00, e vamos subtrair R$ 2,50, que foi a taxa que nós pagamos para vender as ações. Temos esse valor de R$ 1.629,50. Temos esse outro valor de R$ 1.509, que é o preço inicial. Note que nós pagamos R$ 1.499 para comprar as ações. Vamos somar com R$ 10,00, que foi a taxa que nós pagamos para a corretora para comprar essas ações. Aí que vem esse valor de R$ 1.509. Vamos agora fazer o cálculo completo. R$ 1.629,50 menos 1.509 dividido por 1.509, temos esse valor de 0,07, e se nós multiplicarmos por 100, temos o valor de 7,98. Essa aqui é a nossa taxa de retorno para essas 100 ações nesse período que nós estamos considerando e também levando em consideração as taxas de corretagem e também os dividendos. E se ao invés de nós fazermos esse cálculo considerando somente uma ação com esse valor de 7,20, nós também podemos chegar exatamente nesse mesmo resultado de 7,20 se nós utilizarmos esses valores totais. Por exemplo, nós podemos buscar o valor de venda, 1.607 para todas as ações, menos 1.499 o valor de compra, e vamos dividir por 1.499, exatamente a fórmula que nós temos acima, multiplicamos por 100 e temos novamente o valor de 7,20. Isso indica que para você fazer o cálculo da taxa de retorno, não é necessário você calcular para a quantidade de ações que você tem, pois o valor vai ser exatamente o mesmo se você utilizar o preço final e o preço inicial de somente uma ação. E na próxima aula nós vamos fazer a implementação passo a passo no Python. Obrigado e até lá!